Então isso aqui, pessoal, é o scatter plot, tá? Ou seja, a partir do momento que vai aumentando o peso adicional do meu carro, vai aumentando também a quantidade de litros para percorrer 100 quilômetros. Olá, pessoal, continuando aqui, vamos usar o Minitab para fazer o gráfico de dispersão. Quando é que a gente usa o gráfico de dispersão? Vamos só lembrar. Quando eu tenho duas variáveis contínuas no eixo x e no eixo y, e eu quero verificar a existência ou não de correlação entre eles. Tá? Quero saber se um tem relação com outro parâmetro. Tá bom? Se existe a relação de causa e efeito. Então, lembrando aqui que a saída é sempre o y, a variável y. A variável x é o dado de entrada que eu coloco para verificar o resultado. A reta é literalmente o que a gente chama de regressão, a gente vai ver isso mais na frente, tá? E a correlação é o enxergar o quão forte ou fraco é a correlação dos pontos. Quanto mais próximos os pontos estiverem dessa reta, mais correlação vai existir. Quanto mais distante eles estiverem, menor vai ser a correlação, e a gente consegue medir isso de forma quantitativa, através do R-square, que é o coeficiente de determinação, que a gente vai ver. Tá bom? Vamos lá. Lembrando, pessoal, nesse tipo de correlação, a gente pode ter uma correlação negativa, ou seja, a partir do momento que eu aumento a variável x, a minha variável y vai caindo. Nós podemos ter uma correlação positiva, que a partir do momento que a minha variável x cresce, o meu y também cresce, ou então podemos ter uma correlação nula. Independente do valor do x, o valor do y é sempre constante ou muito próximo do constante. Tá? E aí, esse tipo de correlação é medido pelo R, que é o coeficiente de correlação, tá? Que mede o quão próximo esses pontos estão da reta. Se o R for, esse aqui é o cálculo, gente, que a gente faz, tá? Se o R tiver igual a 1, isso significa que eu tenho uma correlação extremamente forte, positiva. Se o R for menos 1, significa que eu tenho uma correlação extremamente forte, só que negativa. E quanto mais próximo de R for o valor de R, quanto mais próximo de zero, mais nula é essa correlação. Tá certo? Aqui o mesmo exercício, vamos brincar de novo. E nós temos aqui uma relação. Eu quero verificar o peso dos passageiros em um carro com relação ao consumo de combustível, né, que nesse caso é quilômetro por litro. Tá? Nesse caso, não é 100 quilômetro por litro. Tá aqui, quilômetro por litro. É a quantidade de quilômetros por litro. Isso aqui eu acho que está errado, viu, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente está falando de quilômetro por litro. É quantidade de litro a cada 100 quilômetros, tá, gente? Lembrei. Então, isso aqui é um item que precisa ser corrigido. Porque não tem sentido, tá? Olha o que eu estava observando, gente. Ó, isso que eu estou fazendo é importante você entender também, tá? Você tem um carro e aí coloca mais pessoas no carro. A quantidade de quilômetro vai aumentar por litro? Não vai. Vai reduzir. Aí eu lembro que eu alterei o parâmetro. Qual é o parâmetro? É a cada 100 quilômetros, a cada 100 quilômetros, a cada 100 quilômetros por litro. A quantidade de litros para percorrer 100 quilômetros. Eu vou até alterar na sua frente, tá? Mas eu acho que isso aqui é uma figura, gente. É por isso que eu não tinha alterado antes. É isso mesmo, tá? Então eu vou corrigir aqui, inclusive na sua frente, tá, gente? Litros por, deixa eu corrigir isso aqui, 100 quilômetros. Ou seja, a quantidade de litros que eu gasto a cada 100 quilômetros. Perfeito. Eu vou agora
melhorar isso daqui, vou colocar na cor preta. Eu vou reduzir um pouco esse tamanho. Eu vou colocar ele aqui como branco. Vou reduzir mais ainda. Tá bom, gente? Eu estou fazendo aqui uma gambiarra ao vivo, tá? Porque eu já tinha visto esse problema antes e eu não corrigi. Eu peço desculpa a vocês. Legal. Bom, agora tem sentido. Vamos lá. Quais são os parâmetros? Tá muito feio, inclusive, né? Eu vou resolver isso. Nós temos o peso dos passageiros e a quantidade de litros que o carro precisa para rodar 100 quilômetros. Vamos para o Minitab? Vamos lá. Consumo de combustível. Consumo de combustível. Eu até separei em grupos, tá? Para fazer um exercício adicional para vocês, tá? E aí, o que que tem? Imagina que pode ser, sabe o quê? Esse grupo, por exemplo, pode ser chuva, ou então pode ser o seguinte: A pode ser cidade e B pode ser estrada. Tem sentido, né? Eu poderia usar essa separação de grupos. Mas vamos lá, gente. A gente vai em Graph, Scatterplot. Eu vou pegar essa com regressão, tá? Aqui eu já coloquei, né? Vou colocar de novo para vocês estarem cientes. Aqui, isso aqui eu vou alterar porque está errado. Então, isso aqui é a cada 100 quilômetros por litro. Litro por 100 quilômetros, tá? Esse é o correto. Isso. Beleza, agora vamos lá. Eu deleto isso aqui. Ele fica na memória, viu, gente? Por isso que eu tenho que deletar toda vez. O eixo Y aqui é o litro por 100 quilômetros. Opa, foi mal, errei aqui. Vamos lá. Seleciona Y, litro por 100 quilômetros, e isso aqui é o peso. Vamos calcular? Tem uma linha que ele apareceu aqui, deixa eu deletar. Então, isso aqui, pessoal, é o scatter plot, tá? Ou seja, a partir do momento que vai aumentando o peso adicional no meu carro, vai aumentando também a quantidade de litros para percorrer 100 quilômetros, certo? Eu vou calcular a regressão agora? Não, a gente vai fazer isso em regressão simples, regressão múltipla. Aí eu quero calcular o coeficiente, tudo certinho para vocês. Eu posso até calcular aqui, viu, gente? Tá? O que mais a gente tem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o material, ver o que ele aborda. Ou seja, ele calculou o coeficiente aqui, eu vou calcular também, tá? Isso aqui foi o que eu fiz no Google Planilhas. Ele ficou meio feinho, tá? Esse daqui foi o manual, mais bonitinho. E agora a gente vai para o Minitab, né? Então, no Minitab, gente, eu vou aqui rapidinho, eu vou em regressão, porque eu quero calcular resposta para o preditor. Pronto. O que é que houve aqui que eu não entendi nada? Ele não calculou aqui. Isso aqui é o que ele calculou? Exatamente. Isso não é o foco da aula, tá, gente? Mas ó, isso aqui já mostra para vocês como é que aparece uma análise estatística dentro do Minitab. Tá? Então, gente, ele colocou aqui um R-squared muito próximo de 100%, que é muito bom. Eu não vou explicar muito aqui, mas o que é importante você saber nesse momento? Eu tenho uma equação que eu gerei, tá? E o que mais a gente tem, gente? Então, pessoal, ele calculou aqui o R ajustado, que a gente vai ver melhor isso quando a gente for falar de regressão simples e múltipla. Esse valor aqui, gente, ó, o R-squared 94,5, não é esse valor aqui
que é o R, tá? 0,978. Aquele lá é o R ao quadrado, tá? Se eu colocar uma raiz nele, eu chego no valor desse R aqui. Tudo bem? Legal, gente. Então é isso, tá? Com relação ao gráfico de dispersão, a gente consegue fazer uma correlação entre duas variáveis e de forma muito fácil e muito rápido, inclusive gerar até uma equação aqui, tá? Continuando, pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui por grupos também, tá? Então vamos usar esses grupos aqui como referência. A gente vai para Graph, Scatterplot. Eu vou colocar aqui agora, olha, com grupos, tá vendo? Aqui nós temos os valores litro por 100 quilômetros, aqui o peso, e aqui eu separei por grupo, já que eu quero dividir em subgrupos, tá? Dou um OK aqui, e aí o que que ele fez, pessoal? Ele pegou, colocou aqui separadamente grupo A, grupo B, e ele linkou, inclusive, né, os pontos, tá? O que é bem legal. Deixa eu ver uma coisa aqui que ele fez. Deixa eu ver aqui data opções, não, não, não. Múltiplo gráficos, beleza. Eu coloquei aqui o semi-escala para os dois, já é automático deles. Aqui não precisa mexer nada. Data view, eu pedi para colocar símbolos. Aqui, gente, eu coloquei a regressão quadrada. Vamos colocar linear? Olha o que acontece. Chegou a 100 de novo. Isso vai me perseguir aqui, gente. Por mais que eu delete. Vamos lá, gente. Múltiplos gráficos, data view, regressão linear, como eu quero. Vamos gerar aqui. Tá, agora ele deixou linear os dois, tá vendo? Eu posso, inclusive, forçar isso. Mas esse assunto, pessoal, a gente só vai discutir isso na regressão simples e múltipla, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.